Olá, boa tarde. Já chegamos para provarmos os factos que marcaram a semana durante aproximadamente 3 horas. Está a ouvir-nos, muito obrigada por preferir os 91.0 em FM. Pode também ver-nos na nossa página do Facebook Rádio Despertar Angola. Este programa que vai ao ar todos os domingos a partir das 13 horas está hoje assegurado tecnicamente pelo João Caçula, sonorização de Celestino Chivela, coordenação geral do Horácio dos Reis, apresentação de Claudimir da Costa. Bem, vamos aos temas selecionados para esta edição referente ao dia 10 de março de 2024 do Prova dos Factos. Os temas são os seguintes. UNITA apresenta projeto de lei orgânica da institucionalização das autarquias locais. SEAST critica nova divisão político-administrativa e recomenda a implementação urgente das autarquias. Titular do Poder Executivo retira subvenção à gasolina. Presidente da República a caminho da China para desanuviar impasse diplomático com gigante asiático. E, por fim, esquema de aluguer de alvarás comerciais rende milhões a cidadãos nacionais. Bem, para a abordagem desses temas, contamos com a presença em estúdio dos nossos ilustres convidados, politólogo Gilson Saluce. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado uma vez mais por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, Claudemir da Costa. Boa tarde a todos os rádio ouvintes da Comercial Despertar e, de forma, claro, particular, boa tarde aqui à doutora Mihaela Webb. Muito bem, doutora Mihaela, bem-vinda. É um gosto muito grande tê-la aqui no nosso estúdio. Obrigada pela disponibilidade. Feliz Março Mulher, já agora. Muito obrigada, igualmente, cara jornalista Claudimir da Costa. Espero não ter pronunciado mal. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Despertar, em Angola e na diáspora. Boa tarde também extensivo aqui ao caro Dr. Gilson Saluce. E é março mulher. Tive que interromper as minhas férias para vir a despertar. Muito obrigada por este sacrifício que faz em nome da verdade, em nome do programa Prova dos Factos. Sem mais demora, vamos então olhar para o primeiro tema. Tem a ver com a apresentação do projeto da lei orgânica pela UNITA. A UNITA apresentou o projeto de lei orgânica da institucionalização das autarquias. O grupo parlamentar da UNITA defendeu a implementação efetiva das autarquias locais para produzir maior transformação social e administrativa, bem como proteger a confiança dos cidadãos às instituições do Estado. A UNITA diz ainda que a aprovação do diploma se traduz na salvaguarda da integridade e da imagem do Estado como pessoa de bem. A lei estabelece as competências específicas que o Poder Central deve transferir para o local nos domínios da educação, saúde, energia e águas, ciência, cultura, transportes e comunicação. Define ainda competências específicas nas áreas de defesa do consumidor e promoção do desenvolvimento. A lei prevê que, até serem criadas as condições materiais adequadas, os órgãos representativos devem estar preparados para servir à comunidade e prosseguir o interesse público com patriotismo e sentido de necessidade emergencial nas condições de adaptabilidade, assim é que está correto, e de racionalidade que existirem no terreno. O projeto vai ser distribuído à sociedade para recolha de contribuições durante um mês, a partir de sessões de auscultação organizadas em todo o país pelos deputados que compõem o grupo parlamentar. Doutor Saluce, vamos começar por si. Devíamos começar pela doutora Webb, mas vamos começar por si, porque excepcionalmente está aqui em pleno mês de março. Estão ultrapassadas com esta lei orgânica as desculpas para o não agendamento da discussão e votação final global da lei que cria as autarquias? Bom, estamos no mês de março e, claro, março é timbrado como o mês, efetivamente, das mulheres, não é? E nós, enquanto homens, no mês de março, redobramos, claro, a nossa disponibilidade para servir as mulheres e com certeza que eu queria servir a doutora Webb, permitindo que seja ela em primeiríssima mão a fazer os elementos introdutórios dessa matéria.
Não sei se a doutora Weba estaria disponível ou ainda assim quer permitir que o março não seja mais março mulher. É assim, como o proponente até o grupo parlamentar da UNITA, e como todo mundo sabe, eu faço parte do grupo parlamentar da UNITA, seria bom primeiro ouvir a sociedade civil. Bem, desta forma, Dr. Tá Saluce, bem, tá bem. não se safa, terá mesmo de começar. Tá bem, sem problemas nenhum. Por favor, estão ultrapassadas, Dr. Saluce, as desculpas para, tal como lhe perguntei há instantes, para o não agendamento da discussão e votação final global da lei sobre as autarquias? Eu penso que de forma inicial não estão ultrapassadas as dificuldades para a implementação das autarquias em Angola. Porquê? Porque inicialmente é preciso que as pessoas compreendam que é um projeto de lei que a UNITA apresenta e que vai levar a uma discussão pública no sentido de escutar os cidadãos, a sociedade civil, as academias e não só, e posteriormente poderá apresentá-la à Assembleia Nacional no sentido de ser discutida ao nível da Generalidade para depois efetivamente partir para a especialidade e esperar uma possível aprovação. Mas a partida a UNITA sabe que não depende de si a efetivação das eleições autárquicas em Angola, em primeira instância. Segundo, porque não tem um número ao nível do assento parlamentar na Assembleia que lhes permita, claro, garantir de forma concreta a aprovação desta lei, para que nos próximos tempos tenhamos de forma objetiva a efetivação das eleições autárquicas. É importante que é importante dizer que isso espelha uma vontade política do grupo parlamentar da UNITA em discutirmos a necessidade de efetivação das eleições autárquicas, Não se pode criar grandes expectativas, é isso que quer dizer? é óbvio que não podemos criar grandes expectativas. O que nós podemos compreender é que, à luz da agenda política da UNITA, parece a UNITA estar interessada a fazer jus àquilo que prometeu aos angolanos em relação a fazer de 2024 como ano da mobilização nacional para as autarquias. Mas, mais do que isso, é uma proposta, é um projeto de lei que vai ser discutido inicialmente ao nível interno da própria UNITA, depois, claro, poderá ser levado da discussão com a sociedade, mas o grande momento é aquele em que a lei vai ser apresentada, o projeto de lei vai ser apresentado à Assembleia Nacional para efeitos de aprovação. Aí é claro onde está o grande fincapé. Porquê? Porque não depende pura e simplesmente da vontade do grupo parlamentar da UNITA. É importante que isso, claro, todos sabemos, é importante que haja por parte de vontades do MPLA, do PRS, da FNLA, que claro compõem a Assembleia Nacional, para que seja possível. E nós temos plena consciência de que um fincapé poderá ser, claro, exercido em relação a esse projeto de lei e que provavelmente não venha passar do crivo da Assembleia Nacional, o que significa Mas, Dr. Saluce, o MPLA já o disse que é o mais interessado na implementação das autarquias. Não acredita que esta lei orgânica apresentada pela UNITA tenha pernas para andar? Quando o MPLA diz que é o mais interessado para a efetivação e concretização das eleições autárquicas, está a dizer que a efetivação disto depende inteiramente do próprio MPLA, o que significa que, a julgar, claro, pela nossa configuração política e tendo em conta a nossa história política, é pouco provável que uma lei que venha da oposição seja aprovada ao nível da Assembleia Nacional e que, claro, se permitam as criações de condições que façam com que num tempo mais próximo possível as eleições autárquicas sejam efetivadas. O que quero com isto dizer que depende inteiramente do MPLA, depende inteiramente do executivo angolano e com certeza ela será efetivamente uma realidade no momento em que o MPLA entender que vale a pena a efetivação das eleições autárquicas, quer por pressão nacional ou internacional, ou também por conta dos compromissos assumidos à luz dos seus interesses, e possivelmente neste momento, nestas circunstâncias, neste contexto, poderá ser sim possível a efetivação
efetivação das eleições autárquicas em Angola. Agora, esse projeto de lei é óbvio que cria uma certa pressão e contraria de uma forma aquilo que o Presidente da República tem estado a dizer, que não depende de si a efetivação das eleições autárquicas por não ser deputado, depende inteiramente dos deputados. E, portanto, essa iniciativa demonstra que há um certo interesse por parte dos deputados, mas não todos os deputados. É importante que isso fique bem claro. Mas os deputados da oposição. Agora, haverá uma vontade comum por parte dos deputados do MPLA, por parte dos deputados da FNLA e do PRS e do PH, de modo a que seja possível a concretização nos próximos tempos das eleições autárquicas? Eu penso que é pouco provável, uma vez que não é um projeto de lei que vem inteiramente da iniciativa legislativa do titular do Poder Executivo e muito menos da bancada parlamentar do MPLA. Se o fosse, talvez o nosso grau de expectativa fosse maior em relação à efetivação das eleições autárquicas nos próximos tempos. Mas, como sabe, do ponto de vista da nossa história política, poucos foram os momentos em que tivemos uma iniciativa legislativa da oposição em que passou pelo crivo da Assembleia Nacional. Tivemos várias experiências, tivemos com A seu ver, porquê? Porquê que dificilmente passa pelo crivo? A seu ver? Não percebi. Porquê que dificilmente passa pelo crivo? Porquê que as iniciativas levantadas pelos partidos na oposição, melhor dito, não passam pelo crivo da Assembleia Nacional? Porquê que repetidas vezes assim acontece? Primeiro, penso que por questões ligadas a uma cultura funcional da própria Assembleia Nacional, em que tudo que passou pelo crivo da Assembleia foi sempre a iniciativa legislativa do Presidente da República ou do próprio MPLA, e também em parte porque há aqui também questões ligadas à nossa compreensão do espírito democrático das nossas instituições, em que dificilmente aqueles que não compõem o partido que detém o poder, claro, são compreendidos como pessoas capazes de oferecer alguma coisa que venha garantir melhorias da condição de vida dos cidadãos, que venha, claro, fazer com que as instituições funcionem de forma eficiente e respondam às expectativas, claro, às demandas dos cidadãos. Portanto, é uma questão que tem que ver com cultura política e, se calhar, também levanta-se aqui a questão da compreensão de intolerância política, não num grau acentuado, mas que talvez faça jus à utilização desse elemento e, portanto, daí é que raras são as vezes em que um projeto de lei de um partido na oposição passe pelo crivo da Assembleia Nacional, porque parece não ser representativo do ponto de vista da vontade da coletividade, da vontade dos cidadãos angolanos. A ideia que se cultivou é que o que é demandado pelo partido que suporta o governo é mais do que nunca representativo do ponto de vista das aspirações dos angolanos. Tudo o resto não. Daí é que é difícil termos projetos de leis que sejam aprovados ao nível da Assembleia Nacional que não tenham ou o grupo parlamentar do MPLA como proponente ou o titular do Poder Executivo como proponente, sempre que exercite essa função legislativa. Muito bem. Obrigada, Dr. Saluce, por esta nota inicial. Já voltaremos a si. Doutora Weba, há quem pouco entende, ou se calhar ouviu sobre projeto de lei orgânica da institucionalização das autarquias locais. Em termos miúdos, estamos a falar propriamente de quê? Bom, basicamente estamos a falar da concretização da Constituição. É a Constituição da República de Angola que impõe ao legislador ordinário, nesse caso a Assembleia Nacional, que esta legisle para que se institucionalize, do ponto de vista efetivo, as autarquias locais em Angola. E também é a Constituição que vem estabelecer que essas autarquias locais organizam-se nos municípios. Ora, no momento em que o titular do Poder Executivo vem com uma proposta de lei de nova divisão político-administrativa, aumentando 2 províncias e aumentando mais 161 municípios para além dos já existentes 164,
faz todo sentido a oposição dizer alto lá. Então, e as autarquias? Porque, de acordo com a nossa Constituição, as autarquias organizam-se nos municípios. De acordo com a nossa Constituição, nós já temos uma divisão político-administrativa. Do ponto de vista da divisão político-administrativa, Angola está dividida em 18 províncias. Essas províncias em 164 municípios e estes 164 municípios depois por 518 comunas e 44 distritos urbanos, sendo certo que os distritos urbanos só existem em Luanda e na província da Lunda Norte. Ora, o que o titular do Poder Executivo pretende é acabar com os distritos urbanos e elevar muitas comunas a municípios, o que vai prefazer um total de 325 municípios. Para além disso, pretende aumentar 2 províncias. Ora, nós aprovamos o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2024 e ninguém viu lá as despesas para o pagamento de mais 2 governadores provinciais. Temos despesas para pagamento de salários de 18 governadores provinciais e seus respectivos adjuntos. Ora, com a entrada em vigor dessa nova lei, não havendo uma revisão do Orçamento Geral do Estado anterior à entrada em vigor dessa lei, nós estamos a violar o número 5, salvo erro, deixe-me só consultar aqui, o número 6, perdão, do artigo 167 da Constituição, que estabelece claramente que não podem ser apresentados projetos ou propostas de lei que envolvam no ano fiscal em curso aumento das despesas do Estado. Ora, se eu previ 18 governadores e salários para 18 governadores, como é que eu agora vou pagar salários a 20 governadores? Se a proposta de lei do titular do Poder Executivo vem claramente dizer que esta lei entra em vigor imediatamente após a sua publicação. Ora, se a lei for aprovada agora, no mês de março, entra em vigor após a sua publicação. Não há revisão do Orçamento Geral do Estado, logo estamos a violar a Constituição por causa do impacto orçamental que essa medida do titular do Poder Executivo vai fazer. Por outro lado, tem outra questão, é que a criação de mais municípios reforça a ideia de concentração administrativa, quando que um dos princípios estruturantes do nosso Estado é o princípio da descentralização administrativa. E descentralização administrativa por via de quê? Por via das autarquias locais. Ora, estamos também a violar a Constituição ao atribuir para os municípios aquilo que são atribuições das autarquias locais nos termos do que está estabelecido no artigo 219. Este foi o motivo pelo qual o grupo parlamentar da UNITA decidiu então apresentar um projeto de lei, apresentou um relatório de fundamentação extenso, porque já ouvimos muitas mentiras e queremos dizer aos cidadãos angolanos e aos nossos irmãos do MPLA que não estamos distraídos. Sabemos perfeitamente o que é que estamos a fazer. Sabemos que a primeira lei sobre o poder local foi de iniciativa do grupo parlamentar da UNITA no ano de 2014. Foi a primeira. Foi chumbada pelo MPLA. Doutora Weba, o MPLA diz que foi o pioneiro. Não, negativo. Isto não é verdade. Aliás, se fizer uma consulta no Google, ok? Março de 2014... Eu lembro-me bem porque na altura até estava grávida do meu filho. Março de 2014, vai verificar que o MPLA chumbou com 144 votos contra e 31 votos a favor de toda a oposição. Ora, estávamos na legislatura de 2012-2017 e a UNITA, a Casa CE, o PRS e a FNLA em conjunto votaram favoravelmente. O MPLA disse que não. Portanto, não foi o pioneiro. Não é verdade. A não ser que
os membros do MPLA queiram dizer que foram pioneiros porque na Constituição, na primeira Constituição de Angola, a Lei Constitucional da República Popular de Angola, no seu artigo 51, falava de autarquias locais. Mas falava de autarquias locais porque aquilo adivinha de um projeto que saiu dos acordos de Alvor. Esqueceram-se de tirar essa parte, mas nunca implementaram as autarquias locais. Nem em 75, de 75 a 91, nem de 92 até a atualidade. Portanto, quem tem vontade, quem é pioneiro, faz. E mais, Cabo Verde, por exemplo, não tem muitas leis, tem uma única lei. Angola já tem 11 leis sobre as autarquias locais. Já tem 11 leis sobre as autarquias locais. Não é o número de leis que demonstra a vontade que a pessoa tem de efetivamente institucionalizar. O que é que demonstra, doutora Weba? O que demonstra é as autarquias locais saírem do papel para a realidade. E é isso que o grupo parlamentar da UNITA quer. A lei que efetivamente institucionaliza as autarquias locais nos termos da Constituição. Doutora Weba, acha que a sociedade vai responder positivamente a este projeto, sendo que neste momento está sob consulta pública? Acredito que sim. Logo no dia em que foi lançado o projeto de lei para a consulta pública, recebi N chamadas, N e-mails, N solicitações por escrito, pessoalmente, por telefone, para terem uma cópia em suporte digital ou em suporte papel do projeto para darem as suas contribuições, e já estamos a receber várias contribuições. E a partir deste mês os deputados vão passar por todas as províncias, as 18 províncias, para recolher as contribuições que os cidadãos têm para o nosso projeto de lei. Muito bem. Vamos, numa altura em que o relógio marca 13h35, passar já para o segundo tema selecionado para esta edição do Prova dos Factos. SEAST critica nova divisão político-administrativa e recomenda a implementação urgente das autarquias. A mensagem consta do comunicado final da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que decorreu em Malange. Curiosamente, o ano passado, o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, considerou positiva a proposta do Executivo sobre a nova divisão político-administrativa que, a seu ver, podia dinamizar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida das populações. Dom José Imbamba falava na altura, no final de uma audiência que lhe foi concedida pelo governador provincial do Mochico, Ernesto Muangala. O prelado exemplificou a divisão político-administrativa da província do Mochico, a maior do país em termos de extensão territorial, com 223.023 km², como uma via que trará valências, disse na altura, para o desenvolvimento da região. Doutor Saluça, a seu ver, qual é o real posicionamento da SEAST? Bom, quanto à nova divisão político-administrativa e também sobre a implementação das autarquias? Bom, a Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe reuniu-se nos dias 28 de fevereiro de 2024, ou seja, do ano corrente, até ao dia 4 de março, e, portanto, em assembleia anual, não é? E várias foram as questões discutidas, quer no âmbito interno da própria Igreja, como também, claro, no que diz respeito à situação social e política do país, e por conta disso fez sair em conferência de imprensa um relatório desta mesma reunião com recomendações, quer, claro, para a Igreja, e como também recomendações para a sociedade, recomendações para o governo e, claro, de forma direta para o detentor do Poder Executivo, no caso o presidente João Lourenço. E o que é que de conteúdo saiu desta conferência de imprensa sobre as recomendações? Do ponto de vista
político, social político, fez muita menção em relação à questão da fome, em relação, claro, da ineficácia das políticas ligadas à divisão política administrativa que a conferência entende nunca terem sido eficazes e que era importante que de forma urgente se efetivasse a realização, claro, das autarquias em Angola. Com isso, os bispos apelam, o governo apelam os partidos políticos que compõem a Assembleia Nacional no sentido de tornarem possível de forma urgente, para usar mesmo a expressão que foi apresentada em conferência de imprensa, que é urgente a necessidade da realização das autarquias em Angola. Por quê? Porque os bispos entendem que com a realização das autarquias em Angola poderá ser possível uma melhor gestão da coisa pública. Entendem também que com a efetivação das autarquias em Angola vai ser possível que muitos vícios sejam cortados e permitirá, claro, maior aproximação entre aqueles que detêm poder, claro, ao nível da descentralização política e os cidadãos. Com isso, os bispos estão interessados, claro, que haja desenvolvimento, que hajam políticas públicas de proximidade, mais do que isso, que aqueles que detêm o poder nas circunscrições geográficas angolanas sejam, claro, aqueles que tenham merecido a vontade expressa dos cidadãos. Por quê? Porque, diferentemente do modelo de desconcentração política que é o vigente ainda na nossa configuração política, em que há uma hierarquia e uma subordinação quase que absoluta. Por quê? Porque o poder, em última instância, pertença do Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, que, tendo em conta, claro, as suas competências e até vontade pessoal, nomeia os ministros, nomeia os governadores e estes, por sua via, nomeiam, claro, os administradores, quer municipais, quer comunais. E isso pressupõe que os cidadãos perdem o direito de serem eles próprios, ao nível das suas circunscrições, definirem quem deve dirigir, quem deve gerir de forma particular um determinado município, uma determinada circunscrição geográfica. E com isso, claro, com esta reunião anual, os bispos apelam ao detentor do poder político, apelam aos deputados, de modo a que esse modelo seja ultrapassado. Por quê? Porque não conferiu bem-estar aos angolanos, não conferiu política de proximidade, não conferiu, claro, uma eficiência na gestão da coisa pública. Daí é que... Doutor Saluce, desculpa cortar o seu raciocínio, só aqui um ponto. Dom José Manuel Imbamba, pronto, a CEASTE, estou aqui só a tentar organizar o meu pensamento para me poder perceber da melhor forma possível. A CEASTE criticou, neste comunicado final, a nova divisão político-administrativa, mas o ano passado o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom José Manuel Imbamba, considerou positiva a proposta do Executivo sobre a nova divisão. O que é que mudou de lá para cá? Para que, de forma, não sei se posso assim dizer, radical, mudasse de ideia, passa aqui o pleonasmo. Eu penso que provavelmente numa primeira instância a leitura não tivesse sido feita de forma muito exaustiva e hoje, claro, a compreensão é outra, tendo em conta a necessidade e urgência de se descentralizar o poder. Por quê? Porque as autarquias, diferentemente do modelo de divisão política administrativa, permitem descentralização em vez de desconcentração. E hoje, mais do que nunca, ao nível das discussões sobre a consolidação do Estado democrático e de direito, é fundamental que cada vez mais os Estados vão fazendo esforços ou devem fazer esforços no sentido de optarem pela descentralização, de modo a que haja reforço da democratização. Por quê? Porque a descentralização permite maior participação dos cidadãos. A descentralização permite políticas de proximidade, diferentemente da divisão política administrativa que, como já se disse aqui, ela em vez de descentralizar o poder, ela permite ainda a concentração do poder e um modelo de centralização
centralização política, em que há uma individualidade, há uma pessoa que detém o poder de forma absoluta e que, tendo em conta as suas vontades, claro, pode desconcentrar esse poder, mas não dando autonomia àquelas pessoas que vão exercendo poderes ao nível das várias circunscrições geográficas. Daí é que, hoje por hoje, e tendo em conta, claro, o comunicado da SEAST, eles dizem que é preferível que entre a divisão política administrativa e as autarquias, fundamental que se efetive de forma urgente as autarquias locais. Por quê? Porque elas, claro, à luz do artigo 52 da Constituição da República de Angola, vão permitir maior participação política. Elas vão permitir melhoria da gestão da coisa pública. Elas vão permitir, claro, políticas de proximidade. Portanto, nós entendemos que provavelmente, no momento em que Dom José Manuel Imbamba terá se pronunciado naqueles termos, não terá tido uma visão mais extensiva sobre aquilo que ia ser, de facto, o meandro da divisão política administrativa. E hoje, depois de várias discussões sobre essa proposta de dividir ainda mais os municípios e províncias angolanas, compreende-se que, pela extensão, pelo engordar da administração pública, que pode ser uma realidade, se eventualmente a divisão política administrativa se concretizar, o preferível é optar pelas autarquias locais, porque vão permitir um poder mais descentralizado e um poder que permita com que os cidadãos participem ainda mais ao nível das coisas que dizem respeito à coisa pública. E é óbvio que as autarquias locais são claramente aquilo que os angolanos necessitam. Por quê? Porque hoje compreende-se que a fome é cada vez mais agudizante. Hoje compreende-se que o modelo de gestão, organização do Estado fracassou. Hoje compreende-se que é mais do que um imperativo que os cidadãos estejam próximos daqueles que governam e que os que governam, para manterem-se no governo... Saluso, mas o objetivo da nova divisão político-administrativa também passa por aí, aproximar os cidadãos a quem governa. Mas não darão o direito do cidadão de escolher quem o governa na sua localidade, na sua circunscrição. Ou seja, por exemplo, admitamos que nós somos munícipes de Viana e, portanto, teremos sempre em Viana um administrador que não seja eleito por nós. Vai ser sempre nomeado à luz, claro, do modelo atual. E com as autarquias, é claro que isso quase que é eliminado, embora há aqui também a possibilidade de existir um fincapé por parte de uma representação do Estado à luz da famosa tutela do mérito, que eu não sei como é que vai acontecer, porque era importante, claro, à luz da descentralização política, permitir mesmo autonomia real, efetiva aos órgãos do Estado, ou seja, as autarquias locais. O que as autarquias fazem é muito bem diferente do que acontece ao nível da divisão política administrativa. Por quê? Porque há um deslocar do poder. O poder não é demandado a partir de uma estrutura vertical, de forma verticalizada. Não. Há aqui horizontalidade, que faz com que haja partilhas de poder entre, claro, o detentor do poder político a nível central e as formas circunscritas, as formas locais de poder, que vão ser as autarquias locais. Daí é que existir mais vantagens em relação às autarquias do que propriamente às divisões políticas administrativas, porque estas não conferem maior participação dos cidadãos, estas não conferem que ao nível das circunscrições geográficas os cidadãos tenham indivíduos que exerçam poder, que tenham sido eleitos, estas não permitem que haja maior aproximação do ponto de vista de governação e não permitem, claro, uma maior participação nas questões que dizem respeito à comunidade, de modo a que elas sejam resolvidas de forma rápida, eficiente e, claro, à luz das exigências do contexto. Hoje, por exemplo, se tivermos um problema ao nível do município de Viana, há aqui o cumprir, do ponto de vista burocrático, de procedimentos que demandam, claro, de uma posição ao nível do poder central. Com as autarquias, nós vamos ter autonomia sobre a realização e, claro, a efetivação, a resolução de determinados
problemas locais que vão ser competências exclusivas das autarquias locais. Hoje não, hoje são competências do poder central, hoje não dependem inteiramente do administrador. O administrador tem que escrever para o governo provincial, o governo provincial também tem que escrever para a presidência da República, o titular do Poder Executivo. Só depois disso é que se consegue encontrar uma solução, se consegue encontrar formas ou mecanismos de se resolverem os problemas. Agora, à luz das autarquias locais é bem diferente. Problemas prementes, problemas que exijam respostas imediatas vão ser claramente resolvidos de forma célere. Porquê? Porque serão da inteira responsabilidade das autarquias locais. Por isso é que, claro, nós compreendemos a importância das recomendações da SEAST e elas fazem jus às nossas várias necessidades, quer políticas, quer sociais, atuais, e que é mais do que urgente que comecemos a pensar na efetivação das autarquias em Angola como forma de democratizar ainda mais o Estado e como forma de permitir que os problemas prementes dos cidadãos ao nível das suas circunscrições sejam resolvidos sem que haja uma dependência do poder central, mas que, claro, seja da responsabilidade do poder descentralizado do Estado. Portanto, daí é que é preferível, como diz o próprio comunicado da SEAST, que entre a divisão política administrativa se paute pelas eleições autárquicas e que elas de forma urgente devam ser realizadas, devam ser efetivadas, claro, para o bem-estar de todos. Muito bem, passamos a palavra novamente à doutora Weba. Doutora Weba, as declarações da SEAST quanto à implementação das autarquias podem ser interpretadas como um lembrete ao MPLA que tarda em pôr em prática o pacote autárquico? Antes de responder à sua pergunta, eu gostaria de dizer que o posicionamento da SEAST na sua reunião anual vem claramente de encontro àquilo que são as aspirações da larga maioria dos angolanos. E digo isso porque todos nós sabemos a importância e o facto de a Igreja Católica estar implementada em todo o território nacional. Eu penso que das igrejas é que está efetivamente em todo o território nacional, que tem contacto com os cidadãos, que lida localmente com os cidadãos. A par da Igreja Católica, só o MPLA e a UNITA é que tem tamanha representatividade ao nível do país. E, portanto, o que a SEAST vem dizer, vem desmentir primeiro as declarações do Ministro de Estado Adão de Almeida. Porquê? Porque o Dr. Adão de Almeida disse claramente na discussão da nova DPA que a divisão político-administrativa nada tinha a ver com as autarquias locais. Ele disse isso. Ora, a SEAST veio dizer que tem tudo a ver. E mais, a SEAST criticou a nova divisão político-administrativa e a SEAST recomendou a implementação urgente. Atenção, não é só implementação, é implementação urgente das autarquias locais. Essa é a primeira nota que eu queria antes de responder à sua questão. Respondendo à sua questão, Doutora Weba, desculpa, agora surgiu-me aqui outra. Mas porquê que a SEAST só toma este posicionamento agora? É a questão que eu fiz ao Dr. Saluce. Porquê que, por exemplo, o Presidente, há coisa de um ano, disse que estava a favor e que seria positiva a proposta sobre a nova divisão? Recordo-me só, minha querida, se estas declarações de Dom Manuel Imbamba o ano passado foram a quando da Conferência Episcopal. Foi no final de uma audiência que foi concedida pronto, pelo governo era da só província isso, de Malanje. era só isso que eu queria efetivamente perceber. Muito bem. É assim, nós temos que às vezes separar os bispos
da posição da SEAST. Uma coisa é a posição do bispo, e ele, enquanto bispo, enquanto cidadão angolano, tem o seu próprio posicionamento e aquilo que ele efetivamente defende. Outra coisa é o posicionamento da igreja, ok? O posicionamento da Igreja Católica não mudou. E era isso que eu queria referir quando fez a pergunta ao Dr. Salusi. O posicionamento da Igreja Católica não mudou. A Igreja Católica, nos últimos 20 anos, tem pregado, juntamente com a sociedade civil e os partidos políticos na oposição, a necessidade de se implementar efetivamente as autarquias locais. Nunca teve um outro posicionamento. A Igreja Católica foi a única instituição não partidária que veio a público e defendeu as autarquias locais em todos os municípios, garantindo o princípio da igualdade a todos os cidadãos. Por quê? Porque é vocação da igreja tratar todos por igual. Não pode o cidadão de Viana ter autarquias locais e o do Dirico, ou do Belize, ou do Longonjo, ou da Bibala não ter. Por quê? São tão angolanos quanto nós. São tão munícipes quanto nós. E, portanto, há necessidade de levar as autarquias para todos os municípios. E mais, a retórica de que os municípios não têm condições. É exatamente por não terem condições que devemos começar nos municípios que não têm condições. E os municípios que não têm condições são a larga maioria. Não são a minoria, não. É ali onde devemos efetivamente começar. Começar pela Kisama, começar pelo Belize, ali onde não há nada. Ali onde não existem os serviços básicos mínimos para a sobrevivência dos cidadãos. Onde não há escola, onde não há hospital, onde não há agência bancária, onde não há serviços nenhuns. É ali onde devemos efetivamente começar. Para quê? Para gerar desenvolvimento. As autarquias locais não são uma varinha mágica, não são. Mas levam desenvolvimento melhor do que a divisão político-administrativa. Disso de certeza absoluta que sim. Por outro lado, eu também gostaria de dizer o seguinte. A SEAST veio relembrar a quem governa que Angola é o único país da SADC, repito, Angola é o único país da SADC que não tem autarquias locais. E na SADC temos países como a RDC, que está em guerra, o Zimbábue, que tem uma crise econômica devastadora, okay? Moçambique, que tem problemas de terrorismo, okay? Todos eles têm as autarquias locais a funcionar. Por que que Angola não tem? Se nós estamos em paz, ok? A nossa crise econômica nem de perto nem de longe se assemelha à do Zimbábue e não temos problemas de terrorismo no nosso território. Por que que não realizamos as autarquias locais? A resposta é simples, falta de vontade política. Por outro lado, num outro espaço de influência também de Angola, que é a CPLP, também somos os únicos. Portanto, a Constituição vem estabelecer que Angola é um Estado de Direito. A Constituição vem estabelecer que Angola é um Estado democrático. Uma democracia multipartidária. E a Constituição vem estabelecer também a existência de autarquias locais. Por quê? Porque a lógica do Estado de Direito e a lógica do Estado democrático é aquela de que quem gere o erário deve ser eleito. Por isso é que a Constituição retirou as administrações locais, as administrações municipais e comunais da Constituição. Por quê? Porque o legislador entendeu que as atuais atribuições dos municípios, das administrações municipais, são das autarquias locais. E estas, para exercerem aquelas atribuições, devem ser escolhidas pelos cidadãos. Os cidadãos têm que participar na gestão do seu município, diretamente ou por interpostos representantes, mas têm de participar. Têm que escolher os seus representantes. Têm de ter a possibilidade de dizer que
este representante não me está a representar, ok? Nas próximas eleições não vou votar nele, porque não realizou aquilo que eu pretendia. Com um administrador não podemos fazer isso. Quem indica o administrador indiretamente é o presidente do MPLA. Isso ele pode exonerar. E só ele indiretamente ou diretamente o pode exonerar. Estando a governar bem ou não, ok? Tendo atos de corrupção ou não, vemos quantos e quantos administradores municipais não são protegidos, mesmo todo mundo sabendo que praticaram atos de corrupção. Doutora Weba, mas ultimamente temos estado a assistir a julgamentos de ex-gestores, temos estado a acompanhar, não está, pronto, de certa forma, a generalizar. Não estou a generalizar. Angola tem 164 municípios. Okay? Este combate à corrupção quer-me fazer crer das duas uma. Ou o dinheiro do Orçamento Geral do Estado não chega aos 164 municípios, ou, se está a chegar, alguém está a cobertar a corrupção. Porque os municípios, com o dinheiro que está no Orçamento Geral do Estado, deveriam estar muito mais desenvolvidos do que estão. Há municípios que têm desenvolvimento quase que nulo. E, portanto, alguma coisa está errada. Ou o dinheiro não chega lá, ou, chegando lá, alguém anda a desviar o dinheiro. E então, se alguém anda a desviar o dinheiro, deveríamos ter muitos mais processos, crimes de corrupção de administradores municipais, administradores comunais, etc, etc. Quanto é que se reserva mais ou menos a um município? Minha querida, isso eu tinha que ir ao Orçamento Geral do Estado, mas só para ter uma ideia, no Orçamento Geral do Estado, para as pessoas perceberem do que é que estamos aqui a falar, atualmente, 90% do Orçamento Geral do Estado fica na província de Luanda. Os outros 10% é que vão para as outras 17 províncias. Com as autarquias locais, isso altera. E altera por quê? Porque é a própria Constituição que vem estabelecer o seguinte: os recursos financeiros das autarquias locais compreendem, entre outros, as transferências do Estado, Orçamento Geral do Estado, os impostos, as taxas e outras contribuições físicas e demais rendimentos estabelecidos na lei. Ou seja, com as autarquias locais, provavelmente vai haver o inverso. Não diria 90% para os municípios, mas pelo menos uns 70% para os municípios, 30% para Luanda. É disso que o titular do Poder Executivo, o presidente do MPLA, está a fugir. Repartir o dinheiro do Orçamento Geral do Estado com as autarquias locais. Ele prefere repartir o dinheiro do Orçamento Geral do Estado com os seus militantes, ok? Governadores, administradores municipais, administradores comunais. A doutora Weba tem provas do que está a falar. Minha querida, é o que acontece atualmente. Isso não é preciso ter prova. E nem vou para a cadeia por dizer isso. É a realidade do país. Atualmente, o Orçamento Geral do Estado é dividido entre o Presidente da República, os governadores provinciais, os administradores municipais e os administradores comunais. Por que que nós, nas comunas, nos municípios e nas províncias, não temos desenvolvimento? A resposta é simples. São todos do mesmo partido político. E mais, ninguém fiscaliza ninguém. Com as autarquias, o autarca vai ter tripla fiscalização. Vai ter fiscalização do cidadão, vai ter fiscalização do titular do Poder Executivo através da tutela de legalidade e nunca de mérito, porque a tutela de mérito já saiu da Constituição, e a fiscalização dos tribunais. Tem tripla fiscalização. Atualmente, a administração local do Estado, os governadores, os administradores municipais e os administradores comunais não têm esse tipo de fiscalização. Nem a fiscalização dos cidadãos, muito menos a fiscalização dos tribunais. Por quê? Porque são todos da mesma família política, direta ou indiretamente. Esse é que é o problema que Angola tem. Temos que descentralizar o poder. Temos que descentralizar o Orçamento Geral do Estado.
o erário, o dinheiro de todos nós angolanos tem que ser descentralizado, não pode ficar todo aqui em Luanda e ser gasto todo aqui em Luanda. Isso está errado. E é disso que nós estamos a falar. Quando falamos das autarquias locais, é devolver o poder aos cidadãos nos municípios para eles se autogovernarem. Obrigada, doutora Weba. Doutor Saluso, sei tem se uma me palavra. permite. Sim, por favor, tenha bondade. Sim, no mesmo período, no mesmo contexto, tivemos a conferência, claro, tivemos a conferência da CEAST, o comunicado da CEAST e, claro, a recomendação que faz no sentido de se realizarem as eleições autárquicas de forma urgente, e tivemos também o projeto de lei para institucionalização e efetivação das autarquias em Angola da UNITA. Isso serve de uma certa pressão por parte do titular do Poder Executivo e, claro, também do partido que suporta o governo, no caso o MPLA, de modo que compreenda, claro, a necessidade urgente de se efetivarem as eleições autárquicas em Angola e que o que nós podemos fazer aqui, claro, é apelar ao bom senso de quem detém o poder neste preciso momento, de modo a que repense sua posição sobre, claro, a efetivação das eleições autárquicas. Já sabemos que, tendo em conta o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2024, é pouco provável que tenhamos eleições autárquicas em Angola, até quase que impossível este ano, mas ainda assim, claro, estamos muito distantes para a discussão do Orçamento Geral de 2025 e aí poderíamos ter, claro, a oportunidade de discutirmos de forma efetiva, claro, tendo em conta o bom senso e a máxima razoabilidade de quem detém o poder, no sentido de que há urgência de se descentralizar o poder. E a urgência de se descentralizar o poder pressupõe que já não se podem procurar os culpados, já não se pode ter vítimas em relação à não efetivação das eleições autárquicas. É importante que compreendamos todos que agora temos mais do que nunca responsabilidades de efetivarmos as autarquias em Angola e que 2025 seja possível. Mas ainda assim nós somos pouco otimistas em relação à efetivação das eleições autárquicas. O que nós sabemos e, claro, avaliamos é que quer o projeto que a UNITA apresenta, quer o relatório e a recomendação que a CEAST faz, vão servir por simplesmente de pressão aos detentores do poder político. Não são, claro, uma obrigatoriedade. E conhecemos bem o perfil, a característica comportamental daqueles que detêm o poder em Angola e possivelmente... Qual é a característica comportamental, doutor Saluso? Geralmente fazem ouvidos de mercadores, não é? O que, de uma ou de outra forma, inquina ainda mais a ideia da inclusão naquilo que é a governação angolana. E, claro, o que podemos aqui fazer, claro, são deduções sobre uma possibilidade de pressão externa como instrumento maior para permitir que nos próximos tempos as eleições autárquicas sejam uma realidade. Porque Angola tem muitos acordos. O presidente João Lourenço foi o presidente que conseguiu romper as barreiras do financiamento e preferiu mesmo ir ter com as instituições de Bretton Woods, refiro-me ao FMI e ao Banco Mundial para, claro, a busca de financiamentos e tem sido, claro, instrumento de efetivação de vários propósitos destas instituições. E se porventura estas instituições entenderem que já é mais do que urgente a implementação das autarquias em Angola, eu acredito que é possível que tenhamos as autarquias em 2025. Mas se assim não for, só mesmo uma pressão muito forte a nível interno que vai para lá do projeto que a UNITA apresentou e da recomendação da CEAST fará com que as eleições sejam uma realidade. Por quê? Porque nós, do ponto de vista da nossa configuração política, não existe, do ponto de vista histórico, uma cultura de partilha do poder. E as eleições autárquicas exigem e demandam a partilha do poder. E
partilhar o poder com outros órgãos que não sejam órgãos desconcentrados ou órgãos que estão na estrutura vertical do poder central, significa dar espaço para a criação de condições que venham num próximo tempo permitir que a alternância seja possível. Porquê? Porque você não consegue ter controle maior da esfera pública. Porquê? Porque haverão questões que não serão do teu âmbito de atuação, não serão das tuas competências. Porquê? Porque não fazem parte das competências do poder central. Antes, pelo contrário, fazem parte das competências do poder descentralizado, no que diz respeito à efetivação ou não de uma determinada situação ou problema. Então, como não se tem essa cultura de partilha de poder e há uma cultura em que o poder deve ser cada vez mais concentrado, deve ser cada vez mais centralizado e dependente de uma única estrutura política, daí é que é pouco otimista, somos pouco otimistas em relação à efetivação das autarquias este ano e, claro, em 2025, a não ser Doutor que... Saluso, quando diz somos pouco otimistas, está a colocar-nos todos no mesmo pacote, está... quando diz somos, refere-se... Quando eu digo somos, falo inicialmente a título individual e, claro, faço passar aqui vozes de quem não tem essa oportunidade e Muito que, bem. claro, são céticos também à efetivação das eleições autárquicas no próximo ano. É pouco provável, a não ser que as razões que eu aqui adiantei exerçam uma força e permitam que, claro, seja mesmo uma realidade. Muito bem. Obrigada, Dr. Saluce. 14 e 9 minutos agora. Este é o programa Prova dos Factos, aqui na Comercial Desportar. Todos os domingos, das 13 às 15 horas, analisamos os assuntos que marcam a semana. Vamos agora olhar para o terceiro tema, para o terceiro destaque, para o terceiro assunto. Titular do Poder Executivo retira subvenção à gasolina. De acordo com o decreto tornado público na passada quinta-feira, por necessidade de salvaguardar os fins e os efeitos das reformas dos preços dos combustíveis, prevenir distorções na formação dos preços e garantir a sustentabilidade das finanças públicas, o Presidente da República, João Lourenço, decretou a retirada do subsídio à gasolina. Desta feita, o plafond dos cartões de subvenção será removido até ao dia 30 de abril de 2024. Por outro lado, o preço da gasolina sofrerá também alteração, passando a custar 550 kwanzas, mais 250 do que o preço praticado atualmente. Dr. Saluce, devia começar pela doutora Weba, mas pronto, vamos continuar assim nesta... vamos continuar assim. Não se tira, concorda, não se tira subsídio, dando subsídio ao mesmo tempo. Se concorda, não acha ter sido uma decisão acertada do titular do Poder Executivo, pelo menos quanto à retirada dos cartões de subvenção à gasolina? Bom, tendo em conta o documento anterior de 2023 que fazia menção sobre o retirar gradual da subvenção, digo mesmo gradual, até 2025, nós ficamos, claro, surpreendidos com esta posição do titular do Poder Executivo e que, de uma ou de outra forma, põe aqui em causa o respeito à palavra dada, põe aqui em causa a questão da confiança, da boa-fé em relação que se deve ter àqueles que detêm o poder. E o Presidente da República, ao fazer isso, claro, põe o seu nome em maus lençóis. Por quê? Porque pretendia-se que o retirar de forma total dos subsídios que são conferidos ao combustível fossem de forma gradual, mas, portanto, fomos surpreendidos esta semana e até 30 de abril o Plano Fundo vai deixar de ser utilizado, vai ser removido e com isso vamos assistir a um incremento no preço da gasolina, o que, claro, o que
nos preocupa e a esta hora estará a preocupar quase que todos é o agudizar da condição social que poderemos assistir dos cidadãos nos próximos tempos. Por quê? Porque nós somos uma economia não produtora, nós não produzimos objetivamente quase que nada para a satisfação das nossas exigências, das nossas demandas, das nossas necessidades e somos um país dependente. E dependemos de que maneira do petróleo. E como já disse, o presidente João Lourenço tem acordos com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, porque nós precisávamos de um financiamento na ordem dos 500 mil milhões de dólares em 2019 ou 20, se a memória não me atrasou, e claro, essas instituições têm requisitos que devem ser cumpridos para que seja possível este financiamento. Doutor Salus, serão estas algumas das causas que estarão por detrás destas alterações? As alterações que temos estado a assistir, quer ao nível administrativo, quer ao nível particularmente dessa questão que tem que ver com os preços dos combustíveis, tem que ver com os acordos, com os requisitos que, no entanto, estas instituições exigiram ao Estado angolano. E, claro, foram categóricos ao pedir que as subvenções do petróleo deviam ser retiradas. E o governo angolano está a fazê-lo, já o fez no ano passado e portanto, vai continuar a fazer. E, claro, este despacho do titular do Poder Executivo vem efetivamente acabar com as subvenções aos combustíveis. Agora, é claro que isso, em primeira instância, tem implicações muito fortes no nosso dia a dia, tem implicações muito fortes na nossa condição social e que, tendo em conta a realidade atual, ela já é de uma indigência extrema. E com a retirada total até 30 de abril dessas subvenções, vamos assistir, primeiro, ao aumento do preço da gasolina. Segundo, o que não vai ser, claro, impossível, porque provavelmente até mesmo que antes do dia 30, provavelmente já vamos assistir a muitas alterações no que diz respeito ao preço do transporte, do táxi. Vamos assistir a alterações, claro, isso tem implicações também no preço dos produtos alimentares. Isso tem implicações em quase tudo, o que significa que poderemos assistir ainda mais a um período de inflação no que diz respeito a todas as coisas, táxi, alimentação, transportes, propinas nas escolas, nas universidades e não só, e que, claro, vai de uma ou de outra forma acelerar ainda mais a fome que já se vive em Angola. Por isso é que é muito difícil ver até que ponto nós, portanto, estaremos dentro de poucos meses, 5, 7, 8 meses, não sei como é que vamos estar do ponto de vista social, como é que vamos estar do ponto de vista dos problemas sociais, criminalidades e outros que podem advir com esses fatores de subidas generalizadas dos preços de várias ordens, o que, portanto, nos assusta, significa que não há políticas públicas protecionistas que garantam, claro, que o Estado seja aquela instituição que confere um certo apoio social aos cidadãos, tendo em conta o contexto que vivem, que é difícil financeiramente, há muitas dificuldades, os salários estão muito aquém das capacidades de permitirem aos cidadãos o poder de compra, o poder aquisitivo e, claro, as vulnerabilidades dos cidadãos são cada vez mais prementes, são enormes. Doutor Salus, considera este motivo suficiente para que os cidadãos exerçam o seu direito democrático e expressem descontentamento? Por exemplo, o CGSILA diz que no próximo dia 20 vai sair à rua para exigir melhores salários. Bom, isso é um pouco reflexo, claro, dessas subidas em relação ao preço da gasolina e que tiveram, claro, reflexos diretos na vida
dos cidadãos e na capacidade dos funcionários públicos de poderem comprar, adquirir o que é necessário para a satisfação das suas necessidades mais básicas. Por quê? Porque os salários perderam força e poder de compra. E como perderam força e poder de compra, portanto, há uma necessidade, claro, de se rever a tabela salarial, mas nós tivemos, claro, uma atualização na ordem dos 5% que não representou absolutamente nada e que não foi proporcional à inflação que o país vive. Daí é que haja um descontentamento profundo por parte dos funcionários públicos, por parte dos cidadãos angolanos. E poderemos mesmo, a partir do dia 20, registrar um momento histórico da nossa vida, porque vamos ter, se efetivar, é claro, vamos ter, portanto, funcionários públicos dos vários setores a levarem a cabo uma greve nacional e, claro, vai ter impacto direito nas nossas vidas, vai ter impacto direito na produtividade das instituições e vai afetá-las e de que maneira. Portanto, é legítima, os trabalhadores têm o direito de, quando sentirem-se, claro, descontentes, de usarem das ferramentas necessárias e possíveis para expressar esse descontentamento e, claro, para também pressionar aqueles que têm poder para que tomem novas medidas que visam, claro, aliviar o sofrimento deles, que visam, claro, permitir com que se sintam bem no país em que vivem. Por quê? Porque têm remunerações capazes de darem cobro às suas necessidades mais básicas. Doutor Salus, claro, acha que o governo estaria em condições de atender aqui ao pedido do CG Sila quanto à alteração da tabela salarial, numa altura em que disse bem há instantes de pressão por parte das instituições a que Angola recorreu para determinados financiamentos? Bom, em política diz-se que pouco interessa quem governa, mas como governa. E pelo que estamos a acompanhar, é pouco provável que o governo atenda, claro, às reivindicações destas organizações sindicais, em, claro, defesa e representação de todos os seus trabalhadores, porque já ouvimos que o governo não está em condições de responder. Isso ouvimos por via da Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Porquê? Porque não há condições financeiras para efetivar um salário mínimo de 245 mil kwanzas que vá atender pura e simplesmente às necessidades alimentares dos angolanos. Eu não creio que venha a atender, mas acredito que haverão espaços para diálogos, no sentido de se encontrarem um ponto comum para se ultrapassarem essas situações. Mas, claro, se os compromissos não forem respeitados por quem os deve respeitar, há legitimidade destes trabalhadores, claro, exercitarem um direito que é absoluto, que é o direito de contestação, que é o direito de greve, que provavelmente vai ser manifestado já a partir do dia 20. Se assim for, claro, vamos ver e vamos assistir aos reposicionamentos dos titulares dos cargos políticos e, claro, poderá haver diálogo, mas é pouco provável que as reivindicações sejam atendidas, tais quais elas constam agora no caderno reivindicativo, mas é possível sim que hajam promessas e que um ponto comum seja encontrado, de modo a que a catástrofe não se vivencie a partir do dia 20, em que está prevista como a data para o começar da greve nacional. Da greve, muito bem. Doutora Weba, a alteração do preço dos combustíveis afeta diretamente a orgânica socioeconómica do país, ou seja, altera o preço dos combustíveis, altera o preço de tudo. Não devia o Executivo submeter a apreciação deste dossiê ao Parlamento e, desta forma, preparar os cidadãos para drásticas mudanças? Minha querida, isto é o que a larga maioria dos cidadãos angolanos não entende. Quando o Parlamento está a discutir a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano fiscal e os deputados de uma determinada bancada concordam, eles estão a dizer que
vão aceitar tudo que o Executivo vai fazer do ponto de vista económico, financeiro, para o próximo ano fiscal. Foi o que aconteceu. Isto em dezembro de 2023, quando se aprovou o Orçamento Geral do Estado para o ano 2024. Ou seja, o Parlamento, através do grupo parlamentar do MPLA, deu ao Presidente da República a carta branca para ele fazer todas essas alterações. Tudo isso está no Orçamento Geral do Estado. Okay? A retirada da subvenção dos combustíveis está no Orçamento Geral do Estado. Por isso é que a nossa contraproposta, na altura, era, ok, vão retirar a subvenção, retirem também os subsídios dos gestores públicos e não só, que recebem do Orçamento Geral do Estado. Tal não aconteceu. Disseram que isso não existe. Quando nós sabemos que existem bombas de combustível em que determinados carros, afetos a determinadas instituições públicas e algumas privadas, ok? Vão lá e depois o Estado é que paga. Quando nós sabemos que há determinados ministérios que têm um cartão específico para o ministro e o secretário de Estado terem, para além do seu salário, ok? Esse tal subsídio de combustível, de comunicação, etc. Ou seja, nós aqui em Angola, feliz ou infelizmente, todos nos conhecemos. Todos somos parentes uns dos outros. E os jovens que estão na bomba de combustível, muitas das vezes, são mesmo familiares nossos, que vêm nos dizer o que é que está-se a passar. Olha, os carros da presidência abastecem ali. Os carros do Ministério tal abastecem ali. Os carros do Partido X abastecem ali. Sem pagar. Portanto, no fim do dia, quem é que vai pagar isso? Somos todos nós, porque esse dinheiro para pagar esses custos sai do Orçamento Geral do Estado. Outra política que se estabeleceu relativamente à pauta aduaneira. Está todo mundo a falar da pauta aduaneira? Sim. É a lei do Orçamento Geral do Estado que deu a possibilidade do Presidente da República estabelecer a pauta aduaneira. E, portanto, tudo o que o Presidente da República está a fazer através da AGT, está a fazer porque o Parlamento deu autorização para essa situação. O aumento dos impostos, a mesma coisa. Portanto, o que é que acontece? Quando o combustível sobe, tudo sobe. Nós já sabemos, tudo sobe. Agora, o que me impressiona é, no dia 2 de junho de 2023, o então Ministro de Estado, Manuel Nunes Júnior, anunciou a remoção da subvenção. E o preço passou de, salvo erro, 160 para 300 kwanzas. Ok? E a reação da sociedade na altura foi tão violenta que o Executivo teve que rapidamente arranjar uma solução atabalhoada, que é a criação do tal cartão para os mototaxistas, para os taxistas, os nossos famosos candongueiros, para esbater um bocado e fazer com que o preço dos transportes não aumentasse. O que é que aconteceu? Agora, o Executivo vem retirar este subsídio aos mototaxistas e aos taxistas. E já anuncia que vai retirar a subvenção completamente. Quando que inicialmente tinha dito que seria gradual até 2025. O problema que se põe é que o Kwanza está a perder valor. E, portanto, se esperamos até 2025, quando chegamos a 2025, ok? Já o Estado vai novamente continuar a estar a subvencionar porque o Kwanza perdeu valor. Então, o que é que acontece? Tem que retirar já para poder ganhar alguma coisa. Eu não sou economista, não sou especialista nisso, mas consigo perceber a relação que existe entre a inflação, a taxa de câmbio e a subvenção aos combustíveis. Porque na altura a ministra Vera Daves disse que de 2023 a 2024 o Estado ia poupar 400 mil milhões de kwanzas. A nossa pergunta é, este dinheiro foi para que setor? E a resposta é, não foi para setor nenhum.
Está a ver qual é o problema? Esta é a realidade que Angola está a viver. É que nós temos uma máquina burocrática enorme e o senhor presidente está a dizer aos angolanos que quer aumentar o número de províncias, quer aumentar o número de municípios, quando não tem dinheiro. Doutora Ueba, há quem diga que passados alguns meses vamos nos acostumar, tal como nos acostumamos por altura da primeira alteração que foi feita. Eu acredito que não. Sabe porquê? Vislumbram-se tempos difíceis. Porque ninguém se acostuma à fome e à pobreza. Porque nós estamos a falar, quando se diz isso, que vamos nos acostumar, são as pessoas que têm a possibilidade de ter automóvel próprio, que vão ter que poupar mais um bocadinho em alguma coisa, vão deixar de sair na sexta-feira. Os homens, como gostam de sair muito à sexta-feira, vão deixar de sair todas as sextas-feiras, vão passar a sair uma vez por mês à sexta-feira, e aquele dinheiro que poupam na sexta-feira vão colocar combustível. Eles têm essa alternativa. Mas o cidadão que não tem transporte próprio, que depende dos táxis e dos mototáxis, okay? Que vive com menos de $1, menos de $2 por dia, okay? Está na indigência, esse não tem alternativa. A comida vai estar mais cara. Ele vai continuar à procura de comida nos contentores de lixo. Doutora Ueba, a seu ver, qual deveria ser a saída? Qual devia ser a alternativa? Pronto, consegue vislumbrar um cenário diferente que não este? Quando não há dinheiro, num país sério, a máquina administrativa tem que ser reduzida. O presidente João Lourenço quer aumentar. E aumentar à custa daqueles que já mais sofrem. Ora, uma das tarefas fundamentais do Estado é promover o bem-estar, a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. Ora, o presidente João Lourenço não está a cumprir essa tarefa fundamental do Estado, nos termos do que está consagrado na Constituição. É que ele retira subvenção e apoia com o Quenda. A minha pergunta é, o Quenda chega a quantas famílias? E a troco de quê? Nem todos recebem o Quenda. Desde que as eleições terminaram até agora, se perguntar às famílias que são beneficiadas pelo Quenda, há meses que não recebem. Como é que estão a sobreviver? O problema que se passa é que os nossos dirigentes, e sobretudo quem governa Angola, infelizmente o presidente João Lourenço, não tem empatia. Não se consegue colocar na condição de cidadão que sofre, para resolver o problema desse cidadão que sofre. Não consegue ele. Porque se conseguisse, nesse momento, ele já teria reduzido a fome e a pobreza em Angola. Infelizmente, o presidente João Lourenço não tem empatia. Doutora Ueba, mas este projeto Quenda não demonstra empatia? Não, o projeto Quenda, a iniciativa até nem é nossa. Metade do dinheiro até nem é nosso, é da União Europeia. As pessoas têm que saber isso. Mas de qualquer das formas tem a mão do... E mais... Nesse momento, há cidadãos que estão a morrer de fome. Que o projeto Quenda não chega a esses cidadãos. São a larga maioria. Hoje há famílias inteiras que têm uma única refeição. Então, a pessoa humana do angolano não está a viver com dignidade. E não está a viver com dignidade porque os dirigentes desse país não conseguem se colocar na condição do cidadão pobre, do cidadão que sofre, do cidadão que não tem alternativa nenhuma, do cidadão que, se não for ao contentor de lixo, ele não vai comer.
Portanto, há necessidade de se repensar o país. E o grave problema é que quem dirige não nos quer ouvir. Não quer ouvir ninguém que pense diferente. Não quer ouvir ninguém que diga algo que ele não gosta de ouvir. O Presidente da República tem que começar a ouvir mais os angolanos, independentemente de serem do MPLA ou não. Porque ele, ao não ouvir os cidadãos angolanos, está a demonstrar que é arrogante, é insensível, é bruto e não serve para ser Presidente da República. Ele tem que dar dignidade aos angolanos. E dar dignidade aos angolanos é cada família ter 3 refeições diárias, no mínimo. Isso é dar dignidade aos angolanos. É ter água. Sim, não sei se me Dr. permite, Celoso, Claudemir, sim, sim, por favor. com a retirada desta subvenção aos transportes e não só, que claro, de uma ou de outra forma até impediu que de forma oficial fosse possível o elevar dos preços do transporte. A questão que nós colocamos é que políticas públicas de proteção social, que políticas públicas que venham, claro, aliviar a depreciação de vida dos angolanos, o governo vai definir. Se está a retirar subvenções, significa que está a depreciar a vida dos cidadãos. E se está a depreciar a vida dos cidadãos, o que é possível fazer do ponto de vista das políticas públicas distributiva e redistributivas, porque são essenciais para, claro, conferir o essencial aos cidadãos, poderá-se fazer. O que, de uma ou de outra forma, não nos dá espaço para não antever aqui dias difíceis para todos os angolanos. Porquê? Porque já estamos a ouvir que inicialmente as organizações ou associações de táxi já preveem, claro, a subida do táxi nos próximos tempos. Doutor Celoso, só para não me esquecer, e quem me fez, na verdade, recordar foi a doutora Weba, por altura da primeira alteração, houve manifestações um pouco por toda Angola, houve mortes, inclusive, e até hoje nada mais se fala sobre. Até que ponto isso poderá intimidar os cidadãos que provavelmente hão de querer ir à rua manifestar-se? Nós, claro, tivemos casos como, por exemplo, do Ambo, onde se calhar terá sido o local em que o número de mortes foi maior, mas aqui em Luanda não tivemos assim ações com grandes impactos que terão de uma ou de outra forma levado o governo a repensar esta retirada de subvenção dos combustíveis. Também tivemos uma associação de táxis, por exemplo, nem vale a pena até citar os nomes, que pareceram estar amorfas, que não foram proativas e não usaram do direito que têm de exigirem, claro, uma outra posição por parte do governo. Nós sentimos grandes mobilizações por parte dos taxistas. É só para lembrar que no dia em que o combustível subiu, as pessoas saíram, os taxistas foram trabalhar à vontade e, claro, os efeitos foram se sentindo mais tarde, em que o táxi saiu de 150, não de forma oficial, para 200 kwanzas, embora ainda, claro, incumprindo o que está regulamentado, mas os cidadãos nos últimos tempos já têm estado a habituar-se com o valor de 200 kwanzas de um local para outro, o que significa que com a retirada oficial das subvenções aos transportes, é claro que vamos sair de 200, 150 para provavelmente 300, 400, dependendo, claro, do local em que a pessoa vai se deslocar, e isso, claro, terá repercussões ao nível do bolso dos cidadãos. E quando existem políticas que
tem repercussões ao nível dos bolsos dos cidadãos, significa que também tem repercussões ao nível da condição social dos próprios cidadãos, o que significa que o nível de prostituição, por exemplo, que embora não exista ainda dado oficial sobre o gráfico crescente, mas isto é visível no dia a dia. Quem anda por esses becos, por essa Angola, percebe que há cantos, há lugares onde não se encontravam amontoados de meninas, mulheres, e que hoje você consegue visualizar. Hoje você consegue visualizar, o que significa que está a ter efeito na vida social das pessoas. As pessoas, claro, para a sobrevivência, o instinto humano de sobrevivência leva a que as pessoas façam alguma coisa para a sua subsistência. E claro, temos estado a ver também, embora se tente abafar, níveis de criminalidades cada vez mais altos, e com certeza com isso, com a retirada da subvenção à gasolina e claro, a morte dos cartões, que também não tiveram grandes efeitos no amortizar dos problemas dos taxistas, com certeza que teremos dias difíceis, vamos, claro, sentir ainda cada vez mais a capacidade dos cidadãos de darem respostas a questões muito mais básicas das suas vidas, e com isso teremos, do ponto de vista social, o agudizar dos vários problemas com os quais já estamos a viver, e um dos principais é efetivamente a fome, e claro, não temos dúvidas, nem vamos precisar esperar o mês de julho, agosto, setembro ou outubro para fazermos um balanço sobre o gráfico desses problemas todos, porque eles com certeza vão registrar um aumento acentuado e com certeza vamos ter muitos problemas. Então, com isso é importante que quem governa compreenda que a cada contexto, a cada circunstância, é importante que se revenham as políticas públicas que visam a redistribuição dos bens de todos os cidadãos. Isso significa optar por políticas que visam o aliviar da condição de vida dos cidadãos, e isso passa, claro, por rever inicialmente a tabela salarial. É importante que se dê capacidade, poder de compra dos cidadãos, e isso só é possível melhorando as suas remunerações mensais por conta do trabalho que prestam as várias instituições. E mais do que isso, é importante também que, claro, se emagreça a administração. Emagrecer a administração, para lá, claro, de se deitar fora a lógica da divisão política administrativa, é olhar para um conjunto de benesses, e não só, que são atribuídas aos vários atores políticos ao nível mais alto da pirâmide governamental, de modo a que, se for para sofrer, que sofram todos, que soframos todos. E se for para, claro, desfrutarmos dos bens que este país está a gerar, que desfrutemos também todos. Somos então, todos angolanos. Claro, somos todos angolanos, e até quem governa deve compreender isso melhor que nós, né? Porque tem responsabilidade sobre o que é nosso, ele é que está a gerir, é que está a administrar. E aqui até trazer ainda a lógica da famosa ética republicana, que os bispos também fizeram menção, né, nessas recomendações que tivemos no dia 4, que é importante que a ética republicana vigore na consciência, na atitude e na posição de quem governa. Por quê? Porque a ética na política permite com que quem governa compreenda que governa para todos. E se governa para todos, é importante que toda uma ação, toda uma política que for definida tenha em conta, em primeira instância e em última instância, o angolano, não o militante, não o amigo e, claro, não o afiliado, ou sei lá quem seja. É importante que as políticas sejam definidas de acordo às necessidades, para atender às aspirações de todos os cidadãos. Isso é a lógica governativa. Muito bem, é um assunto inesgotável, mas temos mesmo de dar sequência. Vamos abordar os dois últimos temas, numa altura em que o relógio marca já 14h40. A China, ou seja, o Presidente da República tem uma viagem agendada na próxima semana para a China. O Presidente da República prevê uma deslocação à China, tal como disse, na próxima semana.
Será uma visita de 3 dias com início no dia 13 de março. O Presidente da República tem previsto um encontro com o seu homólogo Xi Jinping, bem como com entidades locais do ramo empresarial. A China, doutora Weba, continua a ser o maior credor de Angola, com peso de 37% da dívida externa, ou seja, cerca de 18 mil milhões. É uma oportunidade de renegociação, melhor dito, da dívida que Angola tem com a China? Eu penso que, de facto, Angola tem a soberana oportunidade de ir para a China e clarificar primeiro os contornos da nossa dívida externa. E digo clarificar porque, de acordo com entendidos na matéria, este valor de 8 mil milhões que se apregou aqui em Angola não é o que a China apresenta como dívida nossa, e entendidos na matéria também é um valor superior àquilo que Angola efetivamente deve à China. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que é uma soberana oportunidade que o Presidente João Lourenço tem de demonstrar que pode fazer algo pelo país de modo patriótico, como renegociando, colocando as cartas na mesa, perguntando o que é que efetivamente aconteceu. Todos nós sabemos que o processo de Sampa, que é um cidadão chinês que foi condenado por crime de corrupção na China a uma pena perpétua, tem que ver com o dinheiro da dívida angolana à China. E, portanto, há de facto um dossiê muito complexo da relação Angola-China que a dada altura fez o Presidente João Lourenço quase que abandonar o eixo China-Rússia e virar-se para os Estados Unidos à procura de melhores condições para poder ter novos financiamentos, porque a China a dada altura teve mesmo que bater o pé e dizer que agora já daqui não sai mais nada. Já lhe ia perguntar, doutora Weba, até que ponto esta aproximação de Angola aos Estados Unidos da América pode ou terá gerado um ciúme? Pois, gerou um ciúme da China e da Rússia, no sentido de dizer, nós somos os vossos aliados tradicionais e, portanto, isto de estar a virar-se para os Estados Unidos é como quase como uma traição. Mas, de facto, quer a China, quer a Rússia têm que compreender que Angola é um país soberano, apesar de não ser um país poderoso. Angola, ao lado destes gigantes, é um anão e, portanto, tem de ir de mão estendida, quer para os Estados Unidos, quer para a China, quer para a Rússia. E, portanto, o que nos leva à Rússia é efetivamente tratar quer a questão da dívida, quer a possibilidade de contrair mais dívida, porque já verificamos que das portas que foram batidas, o investimento externo não veio. Os empréstimos externos e internos não são suficientes para sustentar o Orçamento Geral do Estado, daí a necessidade de levantar as subvenções. Eu penso que o Presidente João Lourenço não quer ter a coragem de reduzir os custos da sua administração, sobretudo também aqui, já aproveitando a oportunidade, redução dos custos das suas deslocações ao exterior, que são astronómicos. Portanto, o Presidente João Lourenço tem que começar a ficar mais poupado nos seus custos, porque toda vez que ele sai, quase que é um rombo aos cofres do Estado. E então, não são poucas as vezes. E não são poucas as vezes, ele viaja muito e, portanto, também tem que repensar os custos das suas deslocações, com o pessoal, aeronaves, toda a logística necessária para uma movimentação do Presidente da República, quer em viagens oficiais,
pior ainda nas suas viagens privadas quando utiliza meios do Estado angolano, o que não deve fazer. Doutor Salus, qual é o olhar que faz a este assunto? Bom, é importante dizer que temos tido dificuldade de compreender o posicionamento de Angola ao nível das relações que estabelece com os vários estados, quer os mais tradicionais do ponto de vista de relação com Angola, quer outros. Porquê? Porque hoje parece que a nossa política externa em relação aos nossos aliados é um pouco oscilatória e isso, claro, reflete, por exemplo, a aproximação do presidente João Lourenço à América, em que levanta um questionamento se eventualmente essa aproximação tem sido de um Estado para com outro Estado ou tem sido porque há de facto uma simpatia do presidente João Lourenço a Joe Biden e Joe Biden a João Lourenço, que de facto pode pôr em causa a política externa angolana com os Estados Unidos da América nos próximos tempos, se eventualmente, o que cada vez mais começa a se cogitar, Donald Trump for eleito presidente dos Estados Unidos da América. Portanto, havia esse receio se Trump iria, não iria. Já estamos a ver que está a conseguir lidar com a sua situação e vai ser mesmo o candidato republicano à Casa Branca. E se isso acontecer, provavelmente a aproximação que existe hoje entre Angola e os Estados Unidos da América venham a ter um novo formato nos próximos tempos. E claro, é preciso refazer a amizade, a relação, a aproximação que nós temos com os nossos aliados tradicionais, que é a China. Então, o presidente João Lourenço está a cautelar isso, claro, percebe que a geografia pode mudar e não podemos perder o nosso aliado tradicional, que até já está descontente por conta dessa viagem do presidente João Lourenço aos Estados Unidos. Veio aqui o secretário de Estado norte-americano, Austin, veio Blinken. Então parece haver uma grande aproximação, parece haver profundidade na relação entre Angola e os Estados Unidos da América, o que incomodou a China e como forma, claro, de garantir que a China é o nosso aliado tradicional com o qual contamos, claro, para os vários compromissos políticos, econômicos e não só, o presidente João Lourenço vai, portanto, à China. E não nos podemos esquecer que só agora é que temos um embaixador chinês em Angola. Ficamos muito tempo sem embaixador, o que, claro, confirma esse mal-estar entre a China e Angola. Portanto, com a China nós temos uma corda amarrada ao pescoço, ou seja, é como se os chineses tivessem nos amarrado ao pescoço por conta do nível alto de dívida que nós temos com a China, que até põe em causa a nossa própria soberania. Se um dia os chineses entenderem exigir coisas de Angola, embora, claro, não se pode pôr de parte a lógica da necessidade de uma auditoria real que venha, claro, dizer-nos o que devemos de concreto à China para percebermos até que ponto nós estamos em relação a isso. E claro, nós estamos aqui com muitas dificuldades de perceber, porque são várias as informações que circulam no espaço público em relação à dívida chinesa. A única coisa que sabemos é que nós somos um dos maiores, claro, credores da China, ou seja, nós temos uma dívida muito alta com a China. Então, portanto, é preciso manter essa boa relação com a China, é preciso retirar esse mal-estar que existe entre o Estado angolano e a China, de modo a que os compromissos firmados continuem e de modo a que, claro, Angola consiga continuar a estreitar essa boa relação que tem com a China, que nos últimos tempos não anda bem. Daí é que João Lourenço também sabe, e claro, todos sabemos que a China é das maiores
financiadoras dos Estados africanos. Então é importante que estrategicamente se consiga manter a boa relação com a China. Penso que a saída do presidente João Lourenço à China é para efetivamente reforçar a amizade, a relação que Angola tem com a China e, claro, para confirmar e reafirmar a tradicionalidade da relação entre Angola e a China e da importância da China para Angola. Não é à toa que em 2002, depois de termos viajado bastante, depois de termos andado de norte ao sul, quem conseguiu nos dar dinheiro, embora também se coloquem várias interrogações, foi a China. Então é importante, claro, manter essa boa relação e, claro, fazer tudo que esta relação não ponha em causa a soberania do Estado angolano, porque é preciso garantir esta soberania, porque é fundamental, claro, para o futuro do país, para o futuro das nossas gerações. Olhamos, obrigada, uma vez mais. Agora vamos olhar para o último tema. Esquema de aluguer de alvarás comerciais rende milhões a cidadãos nacionais. Em Luanda, o negócio informal de trespasse de alvarás comerciais tornou-se um mercado robusto e já rende milhões de kwanzas, tanto para quem dá o documento em aluguer, como para funcionários nas instituições ou de instituições públicas que ajudam outros cidadãos na informalidade a tratar a licença. Muitos ganham a vida só com esta atividade, mas a Niesa diz que é uma prática ilegal que pode dar multas pesadas aos comerciantes e, consequentemente, levar ao encerramento dos estabelecimentos. Entretanto, 15 a 400 mil kwanzas é o valor cobrado sobretudo a cidadãos estrangeiros pelo aluguer de alvará comercial ou alvarás comerciais. A Niesa diz que a prática é ilegal, mas caso seja tributada, a mesma podia, de certa forma, contribuir positivamente para a atividade comercial. Concorda, Dr. Saluce? Mas por que que os angolanos alugam os seus alvarás? Porque quem deveria criar condições para que pudessem ter capacidade de conseguir gerar negócios e não só, não criou condições. E como consequência disso, então, os angolanos veem-se na condição de encontrarem nisso uma forma de subsistência, né? Não tendo capacidade, portanto, de gerar um negócio e poder levar uma vida comercial que seja capaz, claro, de dar cobro às várias necessidades, então que se paute por alguma alternativa. E a alternativa encontrada foi logicamente essa de alugar os alvarás a quem tem capacidade de construir, gerir um negócio. E, portanto, tem sido a alternativa de vários angolanos. Claro, alugam seus espaços, dão os seus documentos e, portanto, conseguem algum recurso para as suas sustentabilidade. Agora, do ponto de vista jurídico, claro, a doutora Weber vai dizer até que ponto isso é um crime, mas é uma realidade e essa realidade deve levar a que as instituições repensem o seu modelo, claro, governativo. Porquê? Porque e é importante que se diga isso, a morte não pode, a culpa não pode morrer solteira, alguém terá culpa nisso e não podemos apedrejar os angolanos por fazerem isso. Claro, é um ato que não deveria ser feito, mas é uma alternativa que muitos encontraram para garantirem as suas sobrevivências e conseguirem, claro, algum recurso financeiro para dar cobro às suas várias necessidades. Nós temos que pensar isso, temos que repensar antes mais do que estarmos só a tirar pedras e a condenar, porque também não são quaisquer pessoas que estão a dar alvarás, isso que também fique claro, não é qualquer cidadão que está a dar alvará, são pessoas que num determinado contexto da vida tiveram alguma capacidade financeira e conseguiram criar, do ponto de vista documental, processos para o iniciar de uma vida, de uma atividade comercial e começaram, mas por conta dos vários problemas sociais, por conta da incapacidade de dar resposta à continuidade das suas atividades comerciais. Porquê? Porque as dificuldades financeiras tornaram-se cada vez mais agudizantes e, claro, fomos surpreendidos também num determinado período por um fluxo migratório muito alto dos nossos irmãos, quer de Nigéria, Senegal e não só Mali, que vieram para cá com uma única, claro, e exclusiva
vontade de encontrar em Angola, claro, com os bolsos cheios, o necessário para levarem uma vida comercial que, claro, fosse dar resposta às suas necessidades e aos problemas, e encontraram, claro, um angolano com incapacidade de fazê-lo. Porquê? Porque ainda estão na luta de garantir o básico e, como consequência disso, a única coisa que com facilidade encontraram é ter, claro, os alvarás destes angolanos e, claro, levarem a sua vida comercial. Portanto, já houve tempo em que havia uma ousadia por parte destes nossos irmãos dos países muito próximos, que era eles próprios levarem a cabo as suas atividades sem documentação mais ou menos legalizada e, claro, em conluio com os policiais, né, os órgãos afins, foram conseguindo sempre subornar e não só, mas depois perceberam que era importante refazer o modelo e a alternativa que encontraram foi justamente essa, né, de alugar os alvarás angolanos e com isso poderem levar a sua atividade comercial na normalidade. Muito bem. Doutora Weba, queremos perceber se é, sim, de acordo com a nossa lei, uma prática ilegal. Se sim, de quem é a culpa deste cenário? Quem devia dar cobro? Por que é que isso acontece? Gostaria de fazer 2 notas introdutórias para esse tema do esquema de aluguer de alvarás comerciais. A primeira é a seguinte: o maior problema de uma economia informal é a fuga ao fisco. Portanto, quanto maior for a informalidade na economia, maior será a fuga ao fisco, porque não há controlo desta economia por parte do Estado. A segunda nota tem que ver com a própria ANIESA. A ANIESA não tem capacidade para fiscalizar a larga maioria dos trespasses de alvará comercial. Não tem técnicos suficientes? É isso, não tem Weba? capacidade. Angola é grande. Angola é grande. Há empresas constituídas em todo o território nacional. Portanto, isto não é um exclusivo da cidade de Luanda. A ANIESA está a falar da cidade de Luanda. E, portanto, isto não é um exclusivo da cidade nem da província de Luanda. Portanto, não tem capacidade para fazer esse controlo em toda a extensão do nosso território nacional. Não tem. A terceira nota que eu gostaria de dar é: num país em que é o próprio Estado que coloca os empresários na indigência, sem alternativa nenhuma, os empresários estão descapitalizados, não conseguem recorrer à banca, porque negociaram, a larga maioria deles negociou com o Estado e o Estado deve-lhes há mais de 5, 6, 7, 8, 10 anos. Há empresários que estão à espera que o Estado os pague há mais de 10 anos. Okay? Muitos, o que é que fizeram? Decidiram efetivamente ir por esta via. Porque, das duas, uma. Eu, por acaso, conheço um empresário que tem para aí umas 20 empresas. Metade delas está nessa situação. A outra metade são as que ele gera. Ou seja, gera 10 empresas, as outras 10 vai trespassando. E pronto, ao fim do mês tem o seu dinheiro garantido. Vai-se contra um cidadão que faz isso? Sim, do ponto de vista ético-moral, é desprezível, porque não paga fisco. Ele declara rendimentos mínimos quando está a tirar outros rendimentos superiores àquilo que ele declara ao fisco. Porque ele não vê a contrapartida do pagamento dos seus impostos. Ele pensa, por que é que eu vou estar a pagar 10 milhões de kwanzas ao Estado angolano quando não tenho água, não tenho luz, não tenho saneamento básico, as estradas estão esburacadas e tudo isso influencia nas minhas empresas? Não pago. Está a entender? Foge ao fisco. Foge ao fisco. É que a forma como o nosso Estado está organizado não permite
que as pessoas sejam honestas. Infelizmente, não permite. Anteriormente, o cidadão ganhava o equivalente a $2.000. 200 mil kwanzas. Hoje, 200 mil kwanzas é cerca de $200, $300. Se um estrangeiro lhe aparecer com 1.000 para ele fechar os olhos, ele vai receber os 1.000 e vai fechar os olhos. Infelizmente, é a situação em que nos colocaram. Infelizmente. Não há combate à corrupção que vingue quando os salários perdem capacidade econômica. Quando os salários perdem valor de compra. Vejamos, nesse momento, a pessoa, se quiser ter divisas, vai ao banco, o banco não tem. Mas vai ao Mártires e o Mártires tem. A minha pergunta é, a Polícia Nacional não conhece o Mártires? Quem investiga a criminalidade não sabe que o Mártires existe. Não sabe que no Mártires vendem divisas. Por que nunca foi apanhado ninguém lá no Mártires? Por que nunca foram apreendidos grandes valores de divisas no Mártires? Por que razão? Quem é que está a potenciar o negócio das divisas? São exatamente os mesmos que potenciam também esses esquemas de aluguer de alvarás comerciais. Porque 15 mil kwanzas é para aquele comerciante que já não tem onde cair morto, mas os 400 mil é para aquele comerciante que até está bem no mercado. Mas que tem que fazer das tripas coração para ver se o Estado lhe paga aquilo que lhe deve. Infelizmente é assim. A nossa economia não é uma economia de mercado. É uma economia em que só é empresário quem presta serviços para o Estado. Quem não presta serviços para o Estado, olha, tem que fazer tripas de coração para poder se manter. E com todos os prejuízos que a própria economia e a forma de ser e de estar e de fazer negócio em Angola lhe induzem e lhe prejudicam. Uhum. Nomeadamente a questão dos recursos humanos, a questão da burocracia das instituições, o tratamento de documentos, etc. Portanto, há uma série de condicionantes. O acesso ao crédito, à banca, há uma série de condicionantes que os comerciantes têm que, se fossem todos eles honestos, provavelmente o país não teria empresários. Não teria empresários. Muito bem, ficamos então com estas últimas palavras da doutora Weba. 15 e 3 minutos, já não nos resta tempo, mas pronto, em 2 minutos vou pedir, neste caso, ao Dr. Saluce, à doutora Weba, que mencionem um aspecto positivo e um negativo que lhes terá marcado na última semana. Eu penso que para esta semana o positivo foi a coragem, a audácia das várias plataformas sindicais que, claro, declararam greve para começar no dia 20 em toda a função pública e, claro, é um instrumento de pressão que visa alertar, apelar às instituições, claro, que atendam às várias exigências de modo a se garantir, claro, a satisfação destas várias classes que compõem a função pública. Portanto, penso que para a semana o positivo é essa capacidade de compreenderem que precisam usar um direito que constitucionalmente lhes está garantido e, portanto, para alertarem que é urgente tomar uma nova posição em relação a condições que devem ser criadas para a função pública. Negativo? O meu negativo da semana foi, no entanto, um acidente que aconteceu aqui na SGT, em que, infelizmente, 3 ou 4 cidadãos terão
falecido e que as razões foram novamente apresentadas, que são sempre excesso de velocidade e que nunca são outras. Pelo menos, por exemplo, quem passa por ali consegue sentir que há condições onduladas, às vezes no carro sentes que há saltos que nunca são razões, se calhar, dos acidentes, que significa que é importante que a polícia saiba fazer melhor o seu trabalho, perceber efetivamente as razões óbvias dos acidentes, mas enfim, o negativo é isso, mais angolanos que teriam dado um grande contributo para o desenvolvimento do país que foram-se embora. Muito bem, obrigada, doutora Weba. Um aspecto positivo e outro negativo. O aspecto negativo tem que ver com o troço Maria Teresa desvio para Nalatando. Aquilo está horrível. Não se pode conceber um país que exige dos automobilistas o pagamento do imposto sobre os veículos motorizados, ter as estradas naquelas condições. Sobretudo no troço Maria Teresa e o desvio que se faz para Nalatando, porque a via que vai para o Dondo está interdita ao trânsito, porque também sofreu um desabamento, salvo erro. O positivo da semana, penso que foi efetivamente o grupo parlamentar da UNITA ter decidido apresentar um projeto de lei orgânica para a institucionalização efetiva das autarquias locais. Portanto, eu penso que já passaram muitos anos. Eu acho que o executivo do presidente João Lourenço tem que deixar de brincar com os angolanos e, de uma vez por todas, estabelecer uma agenda para a institucionalização efetiva das autarquias locais em todos os municípios existentes de Angola, ou a existir. É desta forma que colocamos ponto final a esta edição referente ao dia 15 melhor dito, ao dia 10 de março de 2024 do Prova dos Factos. No próximo domingo estaremos de volta. Agradecemos aqui aos nossos convidados por nos terem ajudado a provar os factos. Politólogo Gilson Saluce, jurista e deputada Mihaela Weba. Esperamos contar no próximo domingo aqui em estúdio convosco. Por hoje é tudo. Sonorização Celestino Chivela, técnica de João Caçul, coordenação geral de Horácio dos Reis, apresentação de Claudimir da Costa. Até o próximo domingo. Fique com a Rádio Comercial Desportar. Boa tarde. Num mundo cada vez mais dinâmico, as explicações para os factos que interferem na vida de cada um precisam de um olhar global.